Confissão de Fé, capítulo 2, seção 2. Antes nós vamos ler Atos 17, do verso 16 até o 34, tá bom? Vamos orar primeiramente? Querido Deus, Senhor nosso, ajuda-nos nessa manhã para que possamos honrar o Teu nome, estudando esta doutrina tão importante acerca do Senhor, tudo isso não conforme a nossa imaginação, mas de acordo com a Tua palavra, que foi revelada a nós, e pela ação do Teu Santo Espírito nós podemos compreendê-la. Que assim se dê nesta manhã também, ó Deus. Dirige-nos, para que em tudo honremos ao Senhor. Assim rogamos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Veja bem esse aspecto da idolatria dominante. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então o que é que Paulo fazia diante da idolatria? Anunciava, ele pregava o evangelho, ele falava de Deus. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, qual era o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo? Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, era um teatro, onde se reuniam as pessoas para tratar de assuntos diversos, versando sobre as questões da vida humana, ok? Dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Se tem nova é porque tem o quê? A velha. A velha é que eles traziam. Era uma novidade para eles. Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ao ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Veja esses dois indicativos. O primeiro no verso 16, idolatria dominante, e agora acentuadamente religiosos, mostrando que havia uma perspectiva na cidade que dominava no que diz respeito ao conhecimento de Deus, ok? Mas não o verdadeiro Deus, dos deuses. E aí ele prossegue: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Agora veja, a partir desse ponto, o apóstolo Paulo vai fazer uma descrição de Deus, seu ser e suas obras, tá? O Deus que fez o mundo, quem é esse Deus? Criador. E tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, soberano, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, autoexistente, autossuficiente. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ele designou tudo que haveria de ser e acontecer para todas as suas criaturas, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, Deus imanente e Deus transcendente, Deus que está fora do nosso acesso e Deus que está habitando no nosso meio. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Havia um senso comum da percepção da existência de um Deus que regia todas as coisas, mas não sabiam ainda quem era o Deus verdadeiro.
Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Esse Deus não é o Deus que vocês fizeram com as suas mãos, não é o Deus que vocês imaginaram. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que em toda parte se arrependam. Qualquer vida religiosa antes do conhecimento do verdadeiro Deus é uma vida que reflete ignorância. E aqui eu não estou falando de ignorância em termos de brutalidade, eu estou falando de falta de conhecimento. Ok? Então, todos que estão vivendo nesse mundo sem Deus, revelam a sua ignorância acerca do verdadeiro Deus. A estes Deus diz assim, através do apóstolo Paulo, que ele não levou em conta os tempos da ignorância. Porém, não levou, mas notifica aos homens que todos, em toda parte, o quê? Então a idolatria é algo que eu devo tomar consciência, me arrepender e voltar-me para o verdadeiro Deus. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, portanto ele é o juiz que julga com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, é o Deus Todo-Poderoso. Ok? Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, que é uma das doutrinas da palavra de Deus, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Meus irmãos, o nosso intento hoje é falar exatamente sobre esse Deus que o apóstolo Paulo dissertou de modo tão claro como nós acabamos de ver. É lógico que você não pode ler esse texto e achar que Paulo disse tudo acerca de Deus que estava na revelação e nem tudo que existe acerca de Deus. Mas ele falou tão somente aquilo que era oportuno, necessário, com sabedoria naquela oportunidade diante daquele seu auditório. E logicamente que quando nós pensamos sobre isto, irmãos, nós precisamos considerar que para alguém falar desta forma sobre Deus, é necessário que ele esteja, em primeiro lugar, em um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, e que ele tenha conhecimento de Deus a ponto de poder falar sobre ele. Algumas outras pessoas poderiam acrescer a isso: pastor, mas além disso, é necessário coragem. E eu vou dizer, é verdade, você tem razão. Intrepidez para falar acerca de Deus. Então eu preciso ter 3 coisas básicas: este relacionamento íntimo e pessoal, na medida em que eu sou unido a Deus por meio de Jesus Cristo, quando eu sou regenerado, quando eu nasci de novo, quando eu experimentei a bênção da justificação, a bênção da adoção, a bênção da santificação e tenho a esperança da bênção da glorificação. Esse relacionamento faz com que eu possa falar com propriedade de um Deus que eu conheço, porque ele entrou em relação pessoal comigo por meio de Jesus Cristo. A segunda coisa importante é que, tendo entrado nesse relacionamento, eu também preciso me aprofundar no conhecimento de Deus. O profeta Oséias, na sua profecia, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terreno, falou: errais porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Então, estes e outros versículos na Escritura nos mostram a importância de nós conhecermos ao Senhor. A partir dessa comunhão íntima, somos direcionados a este conhecimento. E, logicamente, irmãos, que este conhecimento, ele não se dá por imaginação humana. Hoje eu estou com a vontade de conhecer a Deus, então eu vou sair para observar as árvores, e quem sabe conhecer acerca da santidade de Deus. Não, não é assim. Esse conhecimento que o apóstolo Paulo demonstrou aqui, irmãos, se dá a partir da revelação especial de Deus, que é a sua palavra.
Então, para que eu possa conhecer a Deus, tal qual o apóstolo Paulo falou, e outros servos de Deus falaram na Escritura, eu preciso me debruçar sobre a palavra de Deus para conhecê-lo. E, tendo feito isto, adquirindo este conhecimento segundo a graça de Deus, então agora eu tenho que pedir a Deus a coragem, a intrepidez, para com sabedoria aproveitar todas as oportunidades, a fim de que, então, falemos do modo conveniente e sábio que Deus requer de cada um de nós. Então, essas coisas são importantes. Mas aí vem a questão seguinte: o que é que de Deus me foi permitido conhecer à luz da sua palavra? Como eu disse aos irmãos, na primeira sessão do nosso estudo, nós vimos algumas características acerca de Deus, não é, do seu ser, e hoje vamos para a segunda parte. E nesta segunda parte nós vamos verificar que Deus é um único ser que é autoexistente, autossuficiente, criador de todas as coisas, perfeito e poderoso, o Deus que dirige tudo, absolutamente tudo, e que é o único digno de receber toda a honra, glória, louvor e adoração. Assim, eu dividi a confissão de fé aqui nessa sessão 2 em 6 partes. Eu vou ler cada uma delas e, na medida da leitura, nós vamos fazendo a análise para e passo, conforme a apresentação. Então, a primeira coisa que a sessão 2 nos ensina é que Deus tem em si mesmo, Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Isso quer dizer que Deus não precisa, Deus que nos criou, de ninguém e de absolutamente nada para ser um Deus vivo. Então ele não retira a vida de ninguém, no sentido de da pessoa ou ser conceder a ele vida, ele é a própria vida. Ele não precisa da glória de ninguém, porque ele é o Deus todo glorioso. A sua glória lhe basta e é excelsa. Ele não precisa da bondade de ninguém para ele, comunicando isso a ele, porque ele é a própria bondade. E ele não precisa de qualquer favor para ser feliz, bem-aventurado, porque ele é a própria graça, ele é o próprio favor. Então, o que essa primeira parte desta sessão nos ensina é que Deus não precisa de ninguém para existir do modo como ele é. Mas aí eu, por favor, queria que você voltasse seus olhos para o texto que acabamos de ler, de Atos capítulo 17. Por favor, veja comigo. Atos capítulo 17, verso 24. Ouça só o que Paulo diz mais uma vez. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos o quê? Humanas. Agora observe bem o 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa o quê? Então ele está dizendo, Deus se basta. Ele não precisa de nós. Isso choca às vezes, né? Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Ele não precisa de nenhuma das suas criaturas para ser Deus. Deus não estava triste quando resolveu criar todas as coisas. Ele não estava sentindo falta de alguma coisa na comunhão das pessoas da Trindade. Ele não, vou usar uma linguagem que ele não acordou de manhã sentindo vazio no seu ser. Ele é Deus. Então Paulo é muito enfático aqui, as palavras são muito claras, diz assim, olha, ele não é servido como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que o Deus que eu conheço, que eu anuncio, ele não precisa de nada. Ele é. Ele tem. Ele faz. E não precisa de nenhum de nós. Como eu disse agora há pouco, isso choca.
as criaturas morais que Ele criou como nós. Porque de alguma forma nós estamos sendo instruídos nessa sociedade de que Deus precisa de mim para alguma coisa. E um exemplo claro disso é quando nós estamos no culto, que as pessoas dizem, olha, cante ao Senhor porque Ele precisa ouvir os louvores. Calma! Ele não precisa. Ele determina que louvemos. Mas não porque Ele esteja sentindo falta. Às vezes nós vemos pessoas no culto trazendo seus dízimos e suas ofertas como se o Senhor trouxesse, no sentido de que Deus se valesse daqueles bens. Ele mesmo disse, eu sou o dono do ouro e da prata. Deus não precisa de ninguém, de nada, para ser, existir e fazer toda a sua obra, todo o seu conselho. Então Deus tem em si mesmo toda a vida, glória, bondade e o quê? E bem-aventurança. Ele não precisa de nenhum de nós. Há um texto muito importante nesse sentido que eu gostaria que você considerasse comigo, por favor. Abra a sua Bíblia em João capítulo 5, verso de número 26. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, verso de número 26. Veja o que Cristo Jesus diz quando está explicando a sua missão e a sua relação com o Pai. Então ele vai dizer que nem ele está, do ponto de vista da subordinação funcional, abaixo do Pai, ele cumpre a missão do Pai, mas aí ele vai esclarecer que ele é Deus, logicamente, mas que há um aspecto distintivo no Pai que ele exalta aqui, na medida em que fala acerca da sua obra. Então no verso de número 26, ele diz assim, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter o quê? Vida em si mesmo. Então a pergunta seria, Deus deriva a sua vida de alguém? Não. Nós sim. Porque quem é que nos dá vida, respiração e tudo mais? É o Senhor. Então quem precisa de quem? Quem depende de quem? Nós, eternamente, ouça bem isso, eternamente dependeremos de Deus. Esses dias nós fomos surpreendidos lá em casa, né? Que teve um menino lá em casa que perguntou quando é que ele poderia morar sozinho. Eu olhei para o relódio, com 7 anos já está com esse desejo, né? Aí a gente fez uma série de especulações e tal, para saber como era a situação, o que é que estava levando esse desejo, né? E aí eu lembro que Sinara respondeu, quando você conseguir se manter. Ele disse, mas é dinheiro? Eu disse, não é só dinheiro não, você acha que a manutenção da vida é só dinheiro? Tem gente que tem dinheiro e não se mantém, não se segura nas pernas. Então é um conjunto de fatores, meu filho, até que você possa ter a sua vida. Até lá você vai depender dos seus pais. Mas observe bem, irmão, por que eu estou dizendo isso? Porque naturalmente nós queremos ser, por conta da queda, como Deus, independentes, no sentido bem estrito do termo. Mas só há um que pode ser independente, e é Deus. Então aqui vai uma grande lição da humildade, quando a gente olha para Deus e se ser autossuficiente. É que diferente de Deus, todos nós dependeremos, ou já dependemos, uns dos outros. Então se você não quer depender, talvez você pense até em deixar de existir. Só morrendo para eu parar de depender. Não vai depender, porque mesmo depois de moço ainda vai depender, porque o corpo volta para a terra, o espírito volta para quem? Está na mão dele. E quando vier o dia da ressurreição, também vai estar na mão dele. Então nunca, porque só há um ser que é autoexistente, e é pleno em bondade, em glória, em bem-aventurança, que é Deus. Então qual é a primeira coisa que tem que saber do meu Deus, do seu Deus?
que Deus não precisa de ninguém ou nada para ser o quê? Deus. Interessante que algumas pessoas chegam ao ponto de dizer assim, né? Ah, eu fiquei chateado com Deus. Oh, meu filho, sua chateação vai mudar 1 milímetro no ser de Deus? A sua chateação, você vai ficar chateado. Mas Deus não vai mudar. Você que tem que mudar. E entender que depende de Deus para tudo. Para viver e para morrer. Falou em morte, quase cai, né? Mas é isso. Para viver e para morrer. Abra uma Bíblia aí, por favor, em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Verso de número 2. Abriram? Eu vou ler o 1 e o 2, tá? Aqui é Estevão falando diante daqueles que haveriam de apedrejá-lo. Lembra que Estevão foi o primeiro mártir da igreja, né? Da igreja primitiva, o primeiro que morreu, apedrejado, injustamente. E quando ele fala, olha o que ele diz. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Então respondeu Estevão: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Veja que ele começa dizendo: o Deus da glória. O Deus da glória não diz, você vai dar glória a ele, não. É o Deus que tem toda a glória, que é o Deus todo glorioso. Então, nós não damos glória a Deus no sentido de comunicar a Ele algo que tenhamos para que Ele seja mais glorioso, não. Nós glorificamos a Deus na medida em que amamos e obedecemos a Ele, mas Ele já é detentor de toda a glória. Então, quando nós glorificamos a Deus, nós estamos reconhecendo que Ele é o Deus todo glorioso, o único glorioso. Então é importante que você entenda isso, viu? Mas assim, dar glória a Deus não é que você vai conceder algo para Deus ser mais glorioso, não. Você vai reconhecer, é uma tributação a Ele. É isso que Estevão está dizendo aqui. O Deus da glória é o Deus que já tem em si toda a glória. Então não há ser mais glorioso do que Deus. Está claro isso aqui, irmãos? Mais uma vez uma pancada em nós, no nosso orgulho. Porque qual é o intento natural que surge no coração do pecador? É querer usurpar a glória que é só de quem é? De Deus. E vocês lembram do evento de Herodes, que foi ter uma assistência com aqueles seus circunstantes ali que estavam debaixo do seu comando, e as pessoas começaram a dizer: é voz de um Deus, não é voz de homem. E o texto é muito claro em dizer que por ele não ter dado glória a Deus, morreu, expirado, comido de vermes. Então, quem é o ser que tem toda a glória? É o Senhor. Abra sua Bíblia aí, por favor, no Salmo de número 119. Salmo de número 119, verso de número 68. Salmo 119, verso de número 68. Agora, um outro aspecto desse Deus maravilhoso, que tem toda a glória. Abriram? Veja que esse texto nos informa duas coisas sobre Deus: uma característica do seu ser e uma ação dele por conta do seu ser. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, tu és bom, é a primeira declaração. Porque é bom, o que é que ele faz? Fazes o bem. Então pensa, Deus poderia fazer alguma coisa má? Fazer o mal? Não. E aqui eu estou analisando só o aspecto da bondade. Por quê? Porque ele é bom.
Então jamais devemos admitir um Deus que é mau. O Deus verdadeiro não é mau. Ele é bom. E ele faz o quê? O bem. Então todas as obras de Deus são manifestação do quê? Do bem. Agora dizer, pastor, mas eu conheço gente que foi castigada. Não, aí é um outro aspecto. É a justiça retributiva. Porque além de ser bom, ele também é o quê? É justo. Então ele dá a cada um conforme as suas obras. Quer ver um exemplo? Você está em casa com seus filhos, imagina que você tem dois, aí um faz uma coisa errada e você gratifica ele. Aí o outro faz a coisa certa e você castiga. Esse que foi castigado vai dizer, ô pai, mas isso não é justo, o senhor não está sendo bom. Está vendo? Então, em nós já temos esse senso de justiça e de bondade. Não é somente algo mal, mas também não é justo. Daí o questionamento. Ok? Então o nosso Deus, ele tem em seu ser este aspecto, a sua bondade. E tudo que ele faz é o quê? É bom. Então vamos pensar. A criação de Deus é algo bom? Ora se é. Meu filho vai pegar uma praia, chupa uma manga, né? Dá uma passeada, vê os montes, né? Come alguma coisinha que ele criou, um frangozinho ao molho, né? Um tubérculozinho ali, gostoso. Você come aquilo, é uma expressão de quê? Da bondade de Deus. A criação dele está recheada dessa bondade. Então nós experimentamos isso diariamente. E eu quero que isso seja muito experiencial na sua vida, porque às vezes a gente fala da bondade de Deus, parece que estamos falando de uma coisa fora da nossa percepção, só que ela está aqui hoje. A providência de Deus é boa? É. Te deu uma esposa, um esposo, te deu filhos, trabalho, está sustentando diariamente, te salvou. Então ele não é somente bom, ele o quê? Ele faz o bem. E nós temos experimentado isto diariamente. Então quando você for falar de alguém acerca desse Deus que não precisa de ninguém para existir, que é bom, você mesmo pode experimentar isto. Aí alguém diria assim, pastor, mas é porque o senhor não conhece a minha vida, tem tanta aflição. Lê o verso 71, por favor, que está na mesma seção do 68, porque alguém poderia questionar assim, não é? Não, mas se eu estou passando por coisas ruins, então Deus não é bom. Veja aí o que ele diz, olha, verso 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus. Então até quando eu estou sofrendo, sendo afligido, Deus ainda é bom, me sustentando e me educando na aflição, para que eu possa parecer mais e mais com Ele. Então se eu estou na bonança, Deus é bom, e se eu estou na aflição? Deus continua sendo bom. Ah, tem até uma música, né? Ele continua sendo bom, porque Ele é essencialmente bom, Ele é a própria bondade. Ficou claro? Tranquilo? Beleza, então vamos voltar aqui. Então a primeira sessão nos declara isso acerca de Deus, que Ele tem tudo em si mesmo, de si mesmo, tem toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Além disso, Deus é todo suficiente em si e para si, não precisa das criaturas que trouxe à existência, já lemos isso em Atos 17, e não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Eu vou me deter nesse aspecto, porque como eu já falei da autossuficiência e da existência, como é que Deus manifesta a sua glória nas suas criaturas, nelas, por elas, através delas, né? Para elas e sobre elas. Vamos lá, vamos analisar isso. Deus manifesta a sua glória nelas. Abra a sua Bíblia no Salmo 19. Nós lemos esse salmo, talvez alguns já tenham de cor. Salmo 19, que fala da manifestação da glória de Deus na criação, tá? Então Deus manifesta a sua glória no que foi criado. Os céus, o quê? Proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas.
a ideia de proclamar e anunciar mostra que Deus está revelando algo através da criação. Então, quando você olha para a criação, quer seja de um ser criado à imagem de Deus, do animal, de um rio, do mar, aquilo ali está manifestando o quê? A glória de Deus. Ok, irmãos? Agora só um detalhe. Está manifestando toda a glória? Não. Se Deus manifestasse toda a glória, nós não suportaríamos. Tanto é que teve um homem de Deus, nós já lemos isso na leitura continuada da Escritura, que pediu para ver a glória de Deus. Ele disse: eu vou botar você numa fenda e você vai ver a minha bondade. Só um aspecto. Então, note bem que o fato de Deus estar revelando a sua glória, não quer dizer que ele se revelou plenamente, porque senão nós não suportaríamos. Ficou claro isso aqui, irmãos? Daí a importância de nós termos um relacionamento com Deus sempre na base da mediação de Jesus Cristo. Ok? É através de Cristo que nós nos aproximamos do nosso mediador, do sangue dele, porque senão seríamos consumidos. Ok? Lembre de todo aquele ritual quando o povo entrava, os sacerdotes, ordenados pelo Senhor, a tribo de Levi, Arão, seus filhos, no Santo dos Santos, uma só vez, sempre por meio de sangue, porque não poderiam contemplar a glória de Deus. Quando Deus deu a lei para o seu povo, diz: não se aproxime do monte, que vocês não podem ver. Quando Moisés desce do monte, como é que estava o rosto dele? Resplandecendo, de modo que ele teve que colocar um véu, e olha que ele não era Deus. Então, Deus manifesta a sua glória, mas não é toda a glória. Só teve uma manifestação que foi plena da glória de Deus habitando entre os homens, que foi quem? E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1. A única vez. Claro? Então, Deus manifesta a sua glória nestas criaturas. Tá certo? Segunda forma, Deus manifesta a sua glória por elas. Por favor, vamos agora ver um outro texto, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 10. Quando a rainha de Sabá vai visitar o rei Salomão, ela fica espantada com o que vê. Lembram disso? Ela chega no reino e diz: olha, eu estou aqui maravilhada com as roupas que os servos usam, maravilhada com as edificações, maravilhada com as comidas que são servidas, mas a coisa que mais deixou ela assim maravilhada, e aqui você vê uma manifestação da glória de Deus através das suas criaturas, é a sabedoria de Salomão. Então vamos ler, por favor, primeiro livro dos Reis, verso de número 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá, capítulo 10, verso 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes dele, os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Felizes os teus homens, felizes os teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Agora observe bem o verso 9. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Então ela reconhece que tudo aquilo que ela viu não foi por causa de Salomão, foi por causa do Deus bendito, que manifestou a sua glória através das suas criaturas, no caso ali, representativamente, por meio de Salomão. Então, nós, enquanto seres criados pelo Senhor, glorificamos a Deus pela nossa existência. Como seres criados e salvos pelo Senhor, Deus também pode nos usar para manifestar a sua glória.
Um exemplo claro disso é o culto. Quando nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, seguindo a liturgia do culto, fazendo o que Deus ordenou, lendo a sua palavra com reverência, cantando louvores a Deus, orando, Deus é glorificado através de nós, porque Ele faz isto. Entenderam? A terceira coisa que Ele nos ensina, irmãos, é que Deus também demonstra a sua glória para elas. Então lembre que eu citei agora há pouco o exemplo de Moisés, que queria conhecer a glória de Deus, e ele diz: olha, eu vou manifestar na frestazinha ali, da fenda da rocha, a minha bondade. Então ele manifestou a sua glória. Quando a glória de Deus veio sobre o templo, quando ele foi o tabernáculo e posteriormente o templo fixo, né? Que a casa encheu de fumaça, e ninguém podia entrar. Então a glória de Deus sendo manifesta. E o ápice disso, até o nosso tempo, foi quando o próprio Senhor Jesus Cristo veio. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia aí em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Então veja aí a glória, o próprio Deus manifestando a sua glória, né? Quando Ele veio, habitou entre nós. Verso 14, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito de quem? Do Pai. Está vendo? E depois que Cristo habitou encarnado, teve ainda a ocasião da transfiguração, onde Ele foi visto por aqueles discípulos, Pedro, Tiago e João, os três. A glória dele manifesta ali na transfiguração. Tá bom? Então, Deus demonstra sua glória pelo que criou, através das suas criaturas, e Ele se manifesta glorioso para o seu ser. Pastor, quando será a grande manifestação da glória de Deus? Na segunda vinda. Será a grande manifestação da glória do Senhor. Tá bom? E finalmente, Ele manifesta a sua glória sobre elas. Nesse sentido, é quando Deus age em suas criaturas, mostrando então todo o peso da sua glória, que Ele tem poder sobre elas. E citei já um exemplo aqui também de Herodes, quando ele quis usurpar a glória de Deus, e Deus mostrou a sua glória sobre ele, trazendo juízo imediato. Um outro exemplo disso que você vê na Escritura são daqueles dois irmãos, Nadab e Abiú, que tentaram oferecer fogo estranho na presença do Senhor. O que aconteceu? Deus se manifestou em sua glória e eles foram o quê? Consumidos. Ok? Então você tem exemplos das 4 coisas da manifestação da glória do Senhor. Tudo isso para entendermos, meu irmão, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não precisa de ninguém. Ele é autossuficiente. Nós é que precisaremos dele eternamente. Ficou claro? Alguma pergunta sobre o que eu disse? Diga, meu irmão. 2 aqui. Meu irmão Leonardo e depois o diácono John, nesta ordem. Aliás, começa contigo, já que está distante, já vem trazendo e vem falando, vem dando glória a Deus, tá, meu filho? Amém. Porque se você fala, é porque Ele permite, assim com todos nós. Vamos lá. Pastor, sobre o texto que o senhor leu lá em João. João quanto que eu li já 2? Capítulo 5. Certo. Eu consigo entender, consigo compreender o aspecto de que Deus exaltou Jesus diante dos homens, e aí o fato dele ter sofrido, morrido e ressuscitado. O que eu não consegui entender, e aí eu queria entender para depois poder transmitir, né, com clareza, a respeito de Deus Pai ter concedido ao Filho vida em si mesmo, porque eu consigo entender, né, que Deus se fez carne para ser exaltado diante dos homens, para ser revelado que Ele é o Filho de Deus. Mas eu não consigo entender do Pai dando vida em si mesmo no Filho. Perfeito. Ele já tinha, né? Houve uma controvérsia teológica em um dos concílios que era chamado de concílios ecumênicos, cujo tema era exatamente a natureza do Filho. E a decisão conciliar naquela época, que faz jus à interpretação bíblica, inclusive esse versículo e outros livros de João, é que o Filho foi eternamente gerado do Pai. Esta foi a expressão
cunhada, do ponto de vista teológico, que faz jus à apresentação da Escritura. Ou seja, não houve um só dia que o Filho não existisse. Daí a expressão eternamente o quê? Gerado. Então, Cristo não é criação do Pai, mas ele é eternamente gerado. Ou seja, do Pai deriva a sua existência nesse sentido de funcionalidade e da perspectiva do seu ser enquanto segunda pessoa da Trindade. Mas ele tem os mesmos atributos do Pai, ele é eterno, ele tem as mesmas obras do Pai, no sentido da redenção, cada um tem a sua, o Pai elege, o Filho morre, o Espírito Santo aplica, então ele tem uma funcionalidade, então atributos e obras iguais. Mas a expressão teológica é exatamente essa, ele foi o quê? Eternamente gerado do Pai. Porque se eu disser que ele é uma criatura, então ele deixa de ser Deus. Se eu disser que ele tem a mesma função do Pai, então a relação se torna tão estreita que aí eu perco a noção da funcionalidade. Se eu disser que ele está acima do Pai, então Deus, Pai, passa a ser menos Deus do que ele. Então essa confusão foi gerada e a solução foi essa. Cristo é eternamente do Pai. Há uma expressão chamada homoiousios, da mesma natureza do Pai. Ok? Mas nesse caso que Cristo está falando, onde o Pai concedeu a ele a vida em si mesmo, não é naquele momento, mas previamente. Exato, desde a eternidade. Exatamente, desde a eternidade. Tanto é que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele tem vida em si mesmo. Depois era o Leonardo. Pastor, assim, com relação, ficou claro aí que Deus não precisa de ninguém para a sua glória, né? Isso. O seu poder. Mas assim, e quando a pessoa, e ele quer que as pessoas o procurem, isso também está claro. Mas e quando a pessoa procura Deus, tipo assim, dá um exemplo, tá tudo dando errado na minha vida, eu não sou crente, tá tudo dando errado, virado a cabeça, estou no fundo do poço, e aí a pessoa pensa o seguinte, tá dando tudo errado, rapaz, eu vou para a igreja procurar Deus para ver se ele conserta a minha vida. Esse intento está errado ao procurar Deus? Vamos por partes. Primeiro fazer um ajuste na tua fala. Deus não quer que as pessoas o procurem. Quem procura é Deus. O Pai procura os seus adoradores, aqueles que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus quer que as pessoas reconheçam a sua necessidade dele. Não que procure, mas saiba que ele é Deus santo, que eles pecaram e que precisam se arrepender. Então Deus não está preocupado que as pessoas o procurem, porque é ele que procura. Segundo, essa questão, vocês entenderam o que eu disse? Segundo, entenderam mesmo? Amém. Segundo, Deus pode se valer de contingências na nossa vida a fim de que a gente tome consciência da nossa necessidade? Pode. Pode usar isso, inclusive, para me conduzir ao conhecimento salvífico de Cristo Jesus? Sim. Mas tem muitas pessoas que passam por necessidades, voltam-se para Deus e depois caem nos mesmos pecados, talvez piores. Então eu não tenho como analisar e dizer assim, todos aqueles que vêm de um processo de dor vão ficar cativos ao Senhor e nunca mais vão se afligir. Não tenho como dizer isso, porque nós temos exemplo de pessoas que na aflição buscaram a Deus. Faraó pediu até para orar por ele. Ore por mim, ore pelo meu povo, que a gente está sofrendo tanto. E depois foi o que eles fizeram. Agora, sei também que Deus, por sua graça, pode usar o educandário da dor para trazer os seus filhos, como fez com o filho pródigo. Mas isso não quer dizer que vai acontecer com todos. Porque, irmãos, lembre bem, o que traz a pessoa para Cristo não é a dor. Meu irmão, se dor levar as pessoas a Jesus, eu acho que o mundo todo era salvo, porque quem é que não passa uma dor? Lembra, eles têm a Moisés e aos profetas. Ouça-os. É o evangelho que traz, não é a dor. Dor Cristo já sofreu. Não porque pecou, para me salvar.
Então o processo de salvação não é dor para mim. É crer em Jesus. É me arrepender dos meus pecados. Beleza? Então quando eu vou visitar alguém que está sofrendo, eu digo assim, está sofrendo e tal. Irmão, reflita sobre a sua vida. Considere, eu digo mesmo. O que está acontecendo? Por que você está passando por isso? E ela vai refletir. E vai considerar. Mas tem gente que vai dizer, não, pastor, eu estou sofrendo assim, mas a pessoa é dura, né? Mas vai passar. Aí passa mesmo. Porque boa parte das nossas aflições na vida, elas passam. Você já parou para pensar nisso? Não tem aflição permanente não, meu filho. Vão passar. No dia que passar, a questão é, como é que vai estar o seu coração? Tá bom? Mais alguma pergunta? Consideração? Nada. Então vamos adiante. Prosseguir, que eu só tenho 7 minutos. Então vamos lá. Todas as coisas estão patentes. Espera aí que eu pulei aqui. Vamos lá. Ele, Deus, é a única origem de todo ser. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, e sobre eles, ou sobre elas, tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas, tudo o que quiser. A pergunta é, esse Deus, conforme foi descrito, ele tem poder para fazer comigo o que ele quiser? Sim ou não? Pode. Mas ele não vai fazer nada que contrarie o seu ser. Grave isso aí. Ele pode fazer o que ele quiser, mas não vai fazer nada que contraria o seu ser. Então, nunca diga que Deus está agindo com você com injustiça. Por quê? Porque ele não é um Deus injusto. Nunca diga que Deus está agindo com você com maldade, porque ele é um Deus que é bom. Nunca pense que os caminhos de Deus estão errados, porque ele é um Deus sábio. Então, por vezes, a gente acha que o fato de Deus estar governando a nossa vida, ele está errando. Senhor, peraí, eu vou dar até uma ajudinha a um senhor aqui para melhorar. Não, meu filho. Ele faz tudo conforme o seu ser. Então, ele dispõe tudo para a sua glória. De modo que ele não contraria quem ele é. Ele não é um Deus incoerente, que diz ser uma coisa e faz outra. O que ele diz ser e é, ele faz desse jeito. Então, se ele é um Deus de amor, não questione o amor dele não, porque por amor ele vai te salvar, e por amor ele vai te disciplinar como um filho, porque o filho que é disciplinado é a expressão de um pai que ama. Pense sobre isso. Irmãos, quando a gente entende isso, a nossa vida tem outra perspectiva. Outra perspectiva. Até em meio à dor. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Pergunto, Deus sabe o que está passando na minha cabeça e na cada um de vocês, de modo pleno e ao mesmo tempo? Sim ou não? Pronto. Temos aqui umas 80 pessoas, mais ou menos. Ele sabe do mundo todo. Ele sabe dos que morreram. Ele sabe dos que vão nascer. O Salmo 139, por favor, abra aí uma expressão disso. Naquele salmo você tem duas declarações acerca de Deus muito importantes. Sua onipresença e sua onisciência. Então Deus está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo e perfeitamente. Ouviram isso? Em todos os lugares, ao mesmo tempo e perfeitamente. Então, não está um braço aqui na igreja e a perna lá no outro país. Não, ele está todo. E ele conhece tudo. Agora um detalhe importante. Você já pensou na sua vida assim, em alguma situação? Rapaz, eu vou tomar essa decisão. Mas se isso acontecer, pode dar isso, isso e isso. Já pensou assim alguma vez? Fazer um planejamento, você pensa dessa forma. Pois Deus conhece todas as possibilidades, para além daquilo que ele decidiu fazer. Alguém aqui joga xadrez? Pronto. Quando
quando você vai jogar xadrez, você tem que contemplar antecipadamente as jogadas do seu adversário. Certamente ele fará o mesmo. E aqueles que são os grandes ases do xadrez, uma vez estava considerando sobre isso, pode considerar até 100 jogadas por antecipação. É muito, não é não? 100 jogadas. E Deus? Infinitas. Todas. Então eu pergunto a você assim, é melhor você confiar sua vida a Deus ou deixar que você mesmo guie? O que você quer? Por isso que a Bíblia diz, confia a Deus os seus cuidados. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para você. Portanto, o seu cuidado é descansar em mim. Só descanse em mim. Eu sei que pensamentos têm a seu respeito. Pensamentos de paz e não de guerra. Então esse Deus maravilhoso que se revela para nós, Ele tem esse conhecimento e Ele sabe de tudo. Tudo. É um negócio que a nossa mente, se você parar para pensar nisso aqui, é capaz de você explodir. Que se você pensar só na sua vida, isso já consome. Imagine a vida da igreja. Então, pastoralmente, eu digo, Senhor, Tu sabes, eu não tenho como fazer, eu não tenho como estar lá, mas o Senhor está e está agindo. Eu preciso descansar nisso, senão eu vou ficar doido como pastor, um rebanho desse tamanho. Imagine cuidar de todo o rebanho. Não dou conta da esposa e do filho, é graça de Deus. Ele está lá agora. O que é que está acontecendo? Não sei. Ela está aqui, estou vendo. Mas o que está pensando? Não sei. Mas tem um que sabe. Que é o Deus maravilhoso a quem nós servimos e que nos sustenta, que nos dirige, que não precisa de nós para nada, a quem nós servimos e a quem devemos anunciar. Finalizando. Deus é santíssimo. Em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Nunca, jamais acuse a Deus de impureza. Porque Ele é todo o quê? Santo. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Os serafins voavam de um lado para o outro. Com 2 asas voava, com 2 cobria os pés, com 2 cobria os olhos. E diziam uns para os outros. O que é que eles diziam? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O nosso Deus é santíssimo. Ele é puro. Isso é um dos atributos que mais me inquieta. Porque como pode um Deus santo habitar em mim, pecador? Por causa do Santíssimo. Quem é o Santíssimo? O nosso Deus, o Senhor da nossa vida. Então lembra bem, o nosso Deus, Ele é o quê? Santo. Você lembra quando Pedro se deparou com a revelação de Cristo Jesus, diante da pesca maravilhosa? Aí ele disse, Senhor, aparta-te de mim, porque sou o quê? Pecador. Aquele fariseu que foi, segundo a história contada por Cristo, né? 2 homens subiram ao templo para orar. Um orava de si para si mesmo, dizendo, graças dou ao Senhor, porque não sou como este, dou o dízimo e tal. E o outro, envergonhado, não ousava levantar os olhos e batia no peito, dizendo, Senhor, sê propício a mim, pecador. A noção da santidade de Deus faz com que nós nos humilhemos diante da presença de Deus e reconheçamos que nós somos pecadores miseráveis. Isso é mais uma pancada no nosso orgulho. Todos pecaram, irmãos, carecem da glória de Deus. Então nós devemos não somente reconhecer a santidade de Deus em nós, diante de nós, digo,
mas a necessidade de sermos santos como o Senhor é santo. Ele é puro de olhos, ele não pode ver o mal. Santidade no pensar, no falar, no agir, nos motivos. Santidade. E finalizando, da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos a Deus todo culto, todo serviço e obediência que Ele há por bem querer requerer de cada uma delas. Então o que é que Deus requer de mim? Que eu cultue a Ele, que eu adore a Ele, que eu sirva a Ele, que eu obedeça. Pastor, eu tenho esse conhecimento de Deus, o que é que eu devo fazer? Adore a Deus somente. Cultue a Deus. Sirva a Ele. Ame o Senhor obedecendo. É isso que você deve fazer, e eu também. Porque de nada adianta a gente ter o conhecimento de todo esse aspecto relacionado ao Senhor e a nossa vida continuar a mesma. Uma vida entregue ao meu próprio prazer, ao meu deleite. Isso vai ser uma tragédia para você, porque nós fomos criados para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a razão da nossa existência. Eu tenho dito isso a muitas pessoas, olha, sabe por que muita gente tem conflito existencial? Porque não entendeu ainda a razão da sua existência. No dia que ela entender à luz da palavra, acabam-se os conflitos, porque agora ele vai descobrir a razão da sua existência. Qual é a razão da minha existência? Casar? Casar é bom, Deus deu, pensa. Trabalhar? Não. Comprar coisas, viajar, aprender vários idiomas, várias profissões? Não. A razão da sua existência é glorificar a Deus, também por meio dessas coisas que Ele lhe dá, o casamento, a profissão, os recursos, é servir a Deus. Então, você não quer ter problema de existencial? Descubra, é muito simples, não é tão simples, descubra a razão da sua existência. Qual é a razão da sua existência? Glorificar a Deus e o quê? Pronto, acabou o problema, acabou o remédio. Não precisa tomar remédio para dormir, para tensão, de nervoso, não. Se você tem problemas de natureza, entenda que a razão da sua existência é Deus, e nisto você será um ser que glorificará o Senhor. Que Deus te abençoe. Semana que vem vamos falar sobre a Trindade, se Ele permitir. Vamos orar? Graças te rendemos, ó Pai, por esta aula, nesta manhã. Pedimos que esse conhecimento fique fixado na nossa mente, no nosso coração, modele a nossa vida. Ao mesmo tempo, rogamos ao Senhor a oportunidade, a coragem, a intrepidez, para todas as vezes que o Senhor nos der, falarmos, proclamarmos as virtudes do Senhor que nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. Assim rogamos, ó Deus amado, e o fazemos em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.